Então a gente está nesse processo da revisão do livro. É um processo, como me falaram, delicado, atencioso, e que eu vou receber os resumos do que está sendo ajustado e também aquilo que eu preciso autorizar como ajuste ou acrescentar. E também é um tempo de fazer alterações, inclusive alterações de conteúdo, digamos, ou não de conteúdo, mas alteração de linhas, né, de perspectivas de como é que eu quero que a obra no final se realize. O que eu quero partilhar com vocês é essa experiência que está sendo, continuo afirmando, muito difícil para mim, porque eu me encontro numa situação que o próprio livro descreve e eu começo a perceber quando eu estou revendo o que eu li, o que eu escrevi, como a situação se assemelha com a minha própria história. Não que seja uma autobiografia, longe disso de ser. Mas, claro, como eu estou escrevendo algo com a minha alma, com a minha inspiração, eu percebo como eu deixei o texto muito amarrado com aquilo que eu enxergo no dia a dia. Todos sabem que o livro ele tem um período que é o período do século XX, em 1919 é que começa a história, 1919, em São Paulo. O personagem é um professor de matemática por nome de Adrian Zitzel. Esse nome, claro, Zitzel eu busquei para as leituras que eu faço, né, de literatura, é um personagem de Stendhal. Personagem secundário lá, um camponês. Tem esse sobrenome, eu achei interessante e coloquei esse sobrenome no Adrian. Para não colocar Adriano, coloquei Adrian. Para não colocar Emília, coloquei Emily. E no sentido de querer fazer esses personagens ter uma universalidade. Que esse Adriano não fique difícil da escuta ou da leitura, que Emily fique fácil de falar, enfim. Digamos que como o livro ele fala desse período pré-modernista, eu já faço uso da antropofagia, que é a ideia lá da Semana de Arte Moderna, né, no Manifesto, em 1922, que diz que prega que a gente faça exatamente, a gente pegue tudo que vem de fora, o estrangeiro, digira, quer dizer, coma, né, mastigue bem e tente tirar daí o sumo mesmo, e a gente vai fazendo as coisas terem a nossa alma, a nossa identidade. Então, como eu falei, eu vou tentar sempre que possível criar aqui discussões sobre o livro. O livro, volto a dizer, é escrito em 1919 e vai se prolongar por 1920, 1921, 1922, e o texto vai se passando e aí vai acontecendo as crises existenciais do personagem principal, a partir do momento que ele começa a mergulhar nos enigmas do livro, que é um mistério do próprio do livro Equação do Destino, né? Tem esse nome, Equação do Destino, porque Adrian encontra um livro misterioso no seu armário, logo já no finalzinho de novembro, quando ele começa a organizar seu material para o ano seguinte, ele encontra o livro nesse armário. É um livro antigo, misterioso, cheio de equações enigmáticas, e ao perceber essas equações, ele começa a entender que essas equações falam sobre a vida, sobre o vivo. E aí ele se percebe conhecendo a si mesmo quando ele começa a desvendar esses enigmas junto com a sua ex-namorada, depois
volta a ter o relacionamento, retomam o relacionamento, que é Emily, uma professora, doutora de matemática da faculdade de então. A história vai criando, vai tecendo, vai costurando, vai criando teias em que as histórias vão se permeando. No momento a gente vai conhecer também que aparece um outro personagem importante na história, que é o avô de Adria, um matemático renomado, conhecido entre os meios da época, entre os pares da sua época, e que traz um mistério, que tem um segredo, e que a Adria vai conhecer esse segredo, e que vai abalar profundamente a vida de Adria. Então essa é a história que está se tramando, e eu espero contar com vocês para a leitura toda do livro.